Existem três ladrões de energia que te impedem de despertar o seu lado produtivo. E hoje eu vou compartilhar com eles. A gente vai dissecar quais são esses três ladrões de energia. É claro que existem outros, mas esses três, segundo a minha visão, eles são os principais ladrões que, se você trabalhar, se você observar, se às vezes esses ladrões estão afetando você, porque uma hora ou outra eles acabam aparecendo. E eles vão sugando a nossa energia a ponto que a nossa produtividade vai tender a cair bastante. Então é importante a gente ter consciência se na nossa vida há algum desses ladrões ou vários desses ladrões, ou os três ladrões que serão apresentados aqui. Bom, se por acaso você gostar desse vídeo aqui sobre esses três ladrões, a gente pode até fazer aí uma parte 2 falando sobre outros ladrões de energia. Ou como também três ladrões de foco, ou os ladrões da clareza, enfim. Primeiro de tudo, é importante a gente entender por que falar sobre três ladrões de energia. Três ladrões de energia. Bom, porque é o seguinte, você entender o que impede você de despertar o seu lado produtivo, ou seja, você entender o que bloqueia você, o que é um obstáculo para que você consiga despertar o seu lado produtivo, é de fundamental importância para você de fato despertar o seu lado produtivo. Porque muitas vezes é uma questão, sim, do que você vai fazer para poder despertar o seu lado produtivo, né? Usar o tempo ao seu favor, mas em paralelo a isso, também está correlacionado com algumas coisas, alguns hábitos que você vai ter que mudar e deixar de fazer. E muitas vezes temos comportamentos que estão nos auto-sabotando. Desculpa. Temos comportamentos que estão nos auto-sabotando. E ter clareza desse comportamento são muito importantes. Mas agora, quando eu falo sobre ladrões de energia, eu estou me referindo a alguns hábitos que temos que podem estar, de fato, fazendo com que a nossa energia ela caia bastante. E a gente fique muito cansado, muito exausto. Então, são alguns comportamentos que, durante a explicação mesmo, durante o compartilhamento dos três ladrões, você vai ter muito mais clareza muito mais consciência sobre cada um, porque eu vou mergulhar fundo dentro de cada um desses ladrões, mas a gente vai entender de fato como que cada um funciona, e você vai ter muito mais clareza, e também como é que você lida com cada um desses ladrões de energia. Mas só para deixar claro, os ladrões de energia, eles impedem você de ter produtividade. Eles impedem você de você ter energia, o que ocasionalmente faz com que a sua performance caia bastante. Fadiga mental, cansaço, e a lista continua. Bom, dito tudo isso, indo para todo esse contexto, vamos agora falar então sobre o nosso primeiro ladrão de energia. E o primeiro ladrão de energia, gente, é o celular. O celular é o primeiro ladrão de energia. E o curioso é que o celular não é o celular em si, né? Mas sim o mau uso do celular, a má utilidade do celular. Porque muitas vezes a pessoa fala, ai, é o celular que é o problema. Não, gente, não é o celular que é o problema, não. É a pessoa que utiliza o celular, é o mau uso do celular, certo? É a má utilidade do celular, má utilidade do aparelho. E quando eu estou falando celular,
é porque o celular ele é o que as pessoas utilizam mais. Mas tem outros aparelhos eletrônicos, como por exemplo, tablet, computador e por aí vai. Mas você pode observar outros aparelhos além do celular também, tá? Mas mais especificamente aqui o celular, porque é o que as pessoas utilizam mais. Mas por que o celular ele é um ladrão de energia? Pelo seguinte, gente, o celular temos, por exemplo, notificações que chegam a todo momento. Essas notificações elas vão roubando a energia da pessoa. Então muitas vezes a pessoa perde o foco, perde performance, perde energia por causa das notificações. A pessoa está realizando uma tarefa ali no dia a dia dela e aí chega a notificação. Quando chega, ela desvia a atenção da tarefa para focar na notificação do celular. E aí, isso é um problema. Inclusive um problema muito grande. Ir para a notificação do celular, além de prejudicar o foco, né? A atenção, prejudica também a energia. A energia vai caindo. Ao invés da energia estar sendo direcionada para a realização da tarefa, a energia está sendo realizada para a notificação no aparelho celular. Outra questão, outro ponto para a gente poder estar observando em relação ao acordar. Quando a pessoa acorda, muitas vezes ela pega o celular. A pessoa acorda pela manhã e ela vai com a desculpa, né, de que vai desligar o despertador, mas ela pega o celular e entra pegou o celular e vai entrar na rede social. Qual que é o problema disso? De novo, questão de energia, e a questão do tempo também. Porque às vezes a pessoa entra na rede social. Por quê? Quando a gente acorda pela manhã, gente, obviamente eu estou considerando que você teve uma boa noite de sono. Então o seu pico de energia quando você acorda, ele está mais alto, ou seja, você está mais bem disposto, a sua energia está mais alta porque o sono te revigorou durante a noite. Então, quando a pessoa acorda pela manhã, mas ela acorda pela manhã e ela pega o celular, ela está gastando ali às vezes nas primeiras horas do dia, os primeiros minutos do dia dela, está gastando a melhor energia dela utilizando o celular, às vezes em redes sociais e tal. Além de gastar tempo, ela está gastando energia também. E a primeira hora do dia, qual que são as recomendações? Na primeira hora do dia, sempre foi recomendado a pessoa estar utilizando esse momento para a pessoa mesma. Então, por isso que eu sempre falo sobre o princípio do ritual, que a pessoa tem um ritual matinal, com certas práticas, né? Leitura, atividade física, meditação. Então é muito importante essas atividades para você conseguir ter maior foco, maior concentração, maior performance. São práticas simples, mas que já treinam o seu foco, a sua atenção, e até mesmo você fica mais bem disposto também. Mas muitas vezes são negligenciadas, né? Muitas vezes são ignoradas, mas é importante você ser cuidadoso. Então, gente, falando sobre
ainda essa questão de energia ao acordar, procura fazer o teste. Acordou, não pegar o celular. Ficar pelo menos 1 hora ao acordar sem pegar o celular. Eu sei que a tentação é grande, gente, mas para nossa energia, ela vai agradecer. Então, assim, o celular é um dos maiores ladrões de energia, além de ser considerado também um dos maiores ladrões de foco. Não o celular em si, mas o mau uso, né, a má utilidade do celular é o que gera uma baixa aí na energia das pessoas. Então, quer ter mais energia? Procura estar utilizando o seu celular de uma outra maneira. É recomendado desligar notificações, é recomendado ter horários específicos para poder responder mensagens, poder estar participando ou estar entrando em redes sociais, definir horários para poder entrar nas redes sociais, períodos do seu dia que você vai entrar, períodos estratégicos, para que você consiga, então, por exemplo, responder mensagens e ficar um pouco na rede social, por exemplo, do meio-dia até 1 hora. Ou também outro horário também seria das 5 até as 6 da tarde. Aí você vê o horário que é melhor para você. E é claro, às vezes a gente tem que responder uma mensagem de uma pessoa, de resolver alguma questão de trabalho ali, mas aí a pessoa resolve e pronto. Muitas vezes a pessoa usa isso como desculpa, né? Pela questão do trabalho e depois ela continua entrando na rede social. Tá? Isso é uma desculpa que muitas vezes afeta, de fato, a energia da pessoa. A energia vai caindo ao longo do dia. Então, algumas recomendações para você poder sair, então, é desativar as notificações, desinstalar aplicativos que você não utiliza, porque nem corre o risco de ter notificações ligadas. Sair de grupos também, grupos de WhatsApp, deixar de seguir pessoas que às vezes não são relevantes para você, isso também vai te economizar tempo. Manter o seu celular longe de você, né? Quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você está lendo um livro. Gente, entenda o seguinte, se o momento é para estudar, vamos só estudar. Se o momento é para escrever um relatório, só escreva um relatório. Esqueça celular, esqueça rede social, esqueça outra coisa. O foco é só escrever um relatório. Se você vai ler um livro, o foco tem que estar no livro, é só o livro e você. Só você e o livro. Esquece telefone, até mesmo porque o seu foco vai agradecer, sua produtividade vai agradecer. Quando você lê, depois no final do dia, depois em outro momento, quando você concluiu aquilo que você ia fazer, aí você pega o celular, aí você pega a rede social. Porque senão a sua produtividade vai cair, a sua energia vai cair. Então esse é o primeiro ladrão de energia. O primeiro ladrão de energia, o celular. Eu não sei se você na sua vida, esse ladrão de energia afeta você de algum jeito. Então é importante, depois se você quiser compartilhar comigo, Vitor, esse ladrão de energia ele me afeta, ou o primeiro ladrão de energia, o celular, é o que mais me afeta. Mas, gente, tem outros, tá? E agora eu vou compartilhar com você os outros dois. Mas se você tem, só de você ter assistido aqui, né, esse primeiro ladrão, agora você já tem consciência. Agora você já tem consciência sobre esse ladrão de energia. Ter consciência sobre ele é muito importante para você já começar a trabalhar de fato sobre ele. Tá ok? Então vamos agora para o segundo
Vamos agora então para o segundo ladrão de energia. O segundo ladrão de energia é a privação de sono. E, gente, uma das coisas que as pessoas mais negligenciam é o sono. O sono, ele é algo muito negligenciado pelas pessoas. Pelo fato do sono parecer ser algo tão simples, né? O descanso é algo muito importante. Muitas vezes elas acham que quando eu falo sobre produtividade, a gente está falando sobre trabalhar que nem um louco, estudar que nem um louco, né? Se dedicar que nem um louco, a máxima produtividade. A pessoa não tem descanso, a pessoa não tem momentos de descanso. E é totalmente o contrário. A produtividade de fato é a combinação entre trabalho e descanso. Com a mesma intensidade que você trabalha, você tem que descansar. E a mesma quantidade de tempo que você dispõe para trabalhar, você tem que conciliar isso também com o seu momento de descanso. Trabalho 8 horas, dorme 8 horas, descansa 8 horas. 8 horas de sono também de qualidade para você. Então, com a mesma intensidade que você trabalha, você também precisa estar descansando. Isso é muito, mas muito importante. Muitas vezes a pessoa não tem clareza disso, mas a privação do sono, ela é responsável por diversas doenças. Eu não sei se inclusive o ladrão 1 afeta o ladrão 2, que é a privação do sono. Eu não sei se o ladrão 1 afeta o ladrão 2. Porque às vezes pelo fato da pessoa ficar muito tempo em redes sociais, ou ficar muito tempo no celular, isso acaba afetando de fato no sono dela. Então esses são alguns pontos para poderem ser observados. O sono, a privação do sono, ela pode ser responsável por diversas doenças, tanto doenças físicas como doenças mentais, né, transtornos mentais. A privação do sono. A pessoa que tem privação do sono, ela fica mais irritada e com facilidade. Então, ocorrem muitas mudanças de humor, né? Que é a regulação do humor, a privação de sono. Regulação do humor. Então, consequentemente, muitas pessoas ficam muito estressadas quando estão com sono, né? A privação do sono, né? Ficam privando o sono, mas aí durante o dia, às vezes, elas estão muito cansadas, muito exaustas, e elas acabam ficando estressadas durante o dia a dia delas. Então, além disso, na privação do sono, a pessoa está sem energia, gente. A pessoa fica sem energia, que é o nosso ponto principal aqui no meio de todos esses problemas. Então, pelo fato da pessoa estar sem energia, tá cansada, ocasionalmente a pessoa vai tender a tomar piores decisões, ocasionalmente a pessoa vai ficar mais estressada, a pessoa vai ter menos autocontrole, e todo esse comportamento de descontrole pode e vai afetar as relações interpessoais desse indivíduo, na hora de se relacionar com as outras pessoas, com a equipe, com os colaboradores, ou às vezes no dia a dia com a família. Por quê? Por causa da privação de sono. E o cansaço afeta bastante a nossa energia.
Então gostaria de ouvir de você, esse segundo ladrão de energia, ele afeta você? Ele prejudica você de alguma forma? Você já teve privação do sono? Isso acontece com você todos os dias? Isso acontece com você de forma constante? Ou isso acontece com você de vez em quando? É importante você observar isso. Como é que a gente conserta esse segundo, né? A gente lida com esse segundo ladrão de energia, que é a privação do sono. Então, gente, primeiro de tudo, é entender por que você está com privação do sono. Você está com privação do sono porque você escolhe isso, né? Porque muitas vezes a pessoa escolhe ter privação, estar privando o sono dela. Às vezes ela fica até tarde fazendo alguma outra coisa, não sei, assistindo televisão, assistindo vídeo no telefone, ou jogando jogo no celular, ou videogame, e ela fica até tarde e ela tem que acordar cedo. Então ela tendencialmente dorme pouco. E isso faz com que ela esteja sem energia no dia seguinte. Sem energia no dia seguinte. O botão soneca às vezes é apertado várias vezes, né? Mas aí ela levanta e completamente cansada, completamente exausta no dia seguinte. Então esses são alguns pontos para a gente poder estar observando. Então, se a escolha é sua, você pode mudar. Agora, se a privação do sono está acontecendo por alguma outra questão, talvez seria até importante procurar um médico, por exemplo, para poder ver o que está acontecendo, tá? De você não estar conseguindo dormir. Mas alguns cuidados básicos que às vezes a pessoa pode estar implementando aí, que talvez possa ajudar, é o seguinte: é importante você definir horários para dormir e horários para acordar e manter esses horários todos os dias, incluindo sábado e domingo. Então, por exemplo, dormir, e aí para você definir esses horários, obviamente, é importante você ter clareza, dormir no mínimo 7 horas por noite. É importante você dormir no mínimo 7 horas por noite. De 7 a 9 horas, tá? Esse também é uma outra questão aí. Às vezes para você 7 horas é o bastante, ou às vezes não. Às vezes você precisa de 8 horas ou 9 horas de sono para você que realmente está dormindo bem, de fato. Então 7 horas no mínimo, tá? Então quando você for definir os seus horários, leve em consideração aí essa questão do tempo. E aí você vai definir o horário que você vai se deitar e o horário que você irá acordar. E aí a duração aí de sono entre 7 a 9 horas por noite. É importante também 1 hora antes de dormir. Então se você definiu dormir às 10 horas da noite, quando for 9 horas, procure fazer uma higiene do sono. 1 hora antes de dormir, não ter contatos com claridade. Não ter contato. E quando eu falo claridade, entrar para o quarto e ficar deitado mesmo na cama com todas as luzes apagadas. Isso inclui a luz da própria casa, do quarto, isso inclui abajur, isso inclui principalmente telas com luz azul, telas, né, luz do celular, luz de televisão, luz de tablet, computador, não, tudo desligado. Porque isso vai ajudar na produção de melatonina.
Então, pelo menos 7 horas aí de sono e faça essa questão da higiene do sono. Agora a gente vai pro próximo, então cuida do seu sono, gente, tá? Não troque a noite pelo dia também. O próximo ladrão de energia, então, o primeiro ladrão de energia foi o celular, o segundo ladrão de energia, privação do sono. Terceiro ladrão de energia. O terceiro ladrão de energia é a má alimentação. A má alimentação se torna um ladrão de energia. Uma pessoa que se alimenta mal, ela consequentemente não tem energia. Que os alimentos, eles têm como intuito, eles têm, o intuito dos alimentos que a gente vai consumir devem ser estar nutrindo o nosso corpo, ou seja, dar energia para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para que a gente possa estar realizando as tarefas do dia a dia. Se por acaso o alimento que você consome não está dando energia para o seu corpo, talvez seja o momento de você se questionar sobre que alimentos você está consumindo. E eu te pergunto, que alimentos você está consumindo? Que alimentos são esses? Porque muitas vezes a pessoa não tem consciência, ela não se questiona. Olha, eu estou cansado, ou eu estou cansada, mas ela não percebe o porquê. E às vezes ela não se questiona. Será? Ela só acha que ela trabalhou demais. E sim, mas tem a questão da alimentação também que a gente não pode ignorar. Então eu te pergunto, como é que tem sido a sua alimentação hoje em dia? Você tem consumido alimentos que roubam a sua energia? Então, por exemplo, biscoito recheado. Biscoito recheado é um tipo de alimento que não é muito nutritivo. Nutritivo no sentido de que não nutre o seu corpo, né? É um alimento que, inclusive, né, tem um alimento que tem alto teor de gordura e de açúcar. Ou seja, gordura e açúcar. Gordura saturada e açúcar. Ou seja, um pacote de biscoito recheado eleva o seu nível de glicose nas alturas, gente. Outra coisa, sorvete. Sorvete. Eu não estou querendo aqui assustar a pessoa uma vez ou outra, tomar sorvete, ok. Mas a questão é a frequência. A questão é o hábito. Hábito é o que você faz todos os dias, em grande parte do seu tempo. Então procura ter uma alimentação saudável, procura ver quais alimentos você pode estar consumindo, né? Quais alimentos que dão energia, de fato. Mas eu recomendo, gente, proteína. Proteína é muito importante. Seja de origem vegetal, seja de origem animal, né? Seja aí verduras, couve, seja aí ovos, carnes. Isso dá muita energia. Gorduras boas também, abacate, nozes. É muito importante você fazer uma pesquisa rápida, né? Até mesmo porque tem pessoas que não podem comer determinados alimentos. Às vezes tem alguma... existe, né, uma particularidade aí de cada um, mas... existe uma particularidade aí de cada um.
mas é importante você ter clareza de tudo isso. Às vezes até visitar um nutricionista, gente. Visitar um nutricionista pode ser importante. Então, gente, esses foram os 3 ladrões de energia. O primeiro ladrão de energia é o celular. O segundo ladrão de energia mais especificamente, o mau uso do celular, tá? O segundo ladrão de energia é a privação de sono. E o terceiro ladrão de energia é uma má alimentação. Se você cuidar desses 3 ladrões, com certeza sua energia vai melhorar. Um grande abraço.